que posso. Você pode recostar a cabeça no peito dele. Você pode cheirar o perfume dos cabelos dele. Você pode abraçá-lo. Você pode chorar aos seus pés. Você pode rir com ele. Tudo que posso. Ele é tudo para você, tudo para nós. Tudo que posso é me embriagar com teu amor. Tudo que posso. Tudo que posso. Tudo que posso é me embriagar com teu amor. Tudo que posso. Tudo que posso. Tudo que posso é me embriagar com teu Podemos falar com o Senhor. Obrigada, Jesus, porque nós temos essa intimidade contigo. Obrigada, Jesus, porque nós podemos dizer que nós te amamos. Obrigada, Jesus, porque o seu Espírito está aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está no nosso meio. Toca no ombro do teu irmão. Profetize sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje será um dia onde você vai sentir a doce presença do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a graça do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Se tem algo sobre tua vida que está entristecendo o seu coração, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a solução, que o Senhor venha com a graça, que o Senhor venha com a sabedoria.
Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida esse amor que é grande. Esse amor que é grande, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai se sentir sozinho. Eu declaro sobre a sua vida que os seus ouvidos vão ouvir a direção do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que a sua casa terá libertação. Eu declaro sobre a sua vida que a graça do Senhor vai te encher. Eu declaro sobre a sua vida que você vai transbordar no doce Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, declare sobre o seu cônjuge, declare sobre os seus filhos, declare sobre os seus genros, sobre suas noras, que a graça do Senhor vai encher a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus que nós estamos aqui, podem se assentar. Hoje, esse mês de janeiro, em específico, nós não teremos o departamento infantil, amém? As nossas ministras estão de férias com as suas famílias, e esse período do mês de janeiro, elas estarão ausentes, amém? Mas só esse período do mês de janeiro. Queremos avisar a vocês, eu estou vendo aqui alguns visitantes, que todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos EBD, a partir de fevereiro, porque os nossos professores estão em período de férias, e as nossas crianças, desde o menor ao maiorzinho, também têm EBD, amém? Os nossos adolescentes, os adultos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? Acabamos de passar pelo ano novo. Quantos têm expectativas? Quantos estão aguardando do Senhor o melhor do Senhor? Amém? Ele sempre nos dá o seu melhor, né? Isso não é novidade para nós. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre filhos maduros, né? Hoje nós vamos colocar de lado aqueles que ainda sentem Existe um tempo na nossa vida que, quando nós aceitamos Jesus, na minha última pregação eu explanei sobre isso, mas eu vou dar uma continuidade nisso. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos a necessidade de ter a papinha, de ter o leitinho. E tem pessoas que paralisam nesse tempo e elas crescem, mas elas continuam com a alimentação errada, porque ela não aceita uma nova alimentação. A partir do momento que você troca a sua alimentação, a partir do momento que você troca a sua maneira de você se posicionar, de você ser, você sai do seu nível de conforto. Diga comigo assim, nível de conforto. Cada vez que nós somos tirados do nosso nível de conforto, há um desconforto. Mas vire para o seu irmão e diga assim, não há crescimento se houver conforto. Todo crescimento tem um desconforto. Se você vai estudar o seu teclado, você precisa se dedicar. Então você tem que abrir mão de algumas coisas para que você possa se dedicar aos seus estudos. Amém? Se você vem à igreja, você tem que abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, acordar um pouco mais cedo, porque graças a Deus, os irmãos e as irmãs que vêm na igreja de manhã, às 10 horas da manhã, nem parece que acordaram há pouco tempo. Chegam todos bonitos, né? Então, você tem o desconforto de um domingo, você acordar mais cedo, mas você não pode ver como um desconforto. Você tem que ver como um prazer. É um sacrifício santo e agradável, amém? Então, nós precisamos aprender que existe tempo para todas as coisas. E existe um tempo onde muitos de nós acabamos usando mamadeiras, fraldas e chupetas desnecessariamente. Muitos de nós ficamos com alguns mimimis, porque isso, porque aquilo, porque eu não desenvolve, porque eu não tenho tempo.
Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Jesus, ele viu graça em você. Ele viu graça em você, Tiago. Amém? Ele passou, viu graça na Érica, viu graça na nossa Gracinha, voltou de férias, glória a Deus, né? Ele viu graça em todos nós. Mas você acredita mesmo que Deus, ele te gerou, ele te formou e ele tem algo sobre a sua vida. Então você não pode ficar parado, amém? Pastor Samuel, ele vai mandar a palavra dele esse final de semana aí, mas ele ministrou na virada do ano sobre que nós iríamos nos acelerar esse ano, né? Que nós iríamos correr, que houvesse um aceleramento sobre a nossa vida, né? E hoje eu quero falar sobre mais fome e mais sede de Deus. Nós não podemos ficar estagnados ou algum problema que nós temos, ou com o irmão, ou dentro de casa, ou com os nossos filhos, nós ficarmos parados, simplesmente sem resolver a situação, porque quando nós precisamos resolver algo, existe um desconforto. Por quê? Quando eu estou perante um problema, e perante Deus, eu preciso... Adão, lembra, vamos voltar lá para Gênesis? Gênesis, quando Deus falou assim, aonde você estava, Adão? E ele apareceu com a folhinha, ali havia um problema, né? Ele sabia que onde ele estava, mas ele tem bom humor, né? Então, ele foi com a folhinha, e nós precisamos literalmente estar despidos perante o Senhor, porque todos nós somos inteligentes o suficiente para saber que nesse momento o Senhor sabe exatamente como está o nosso coração. E perante o Senhor não adianta nós termos lutas de quem é mais forte. Se sou eu ou se é a Cláudia. Quem é mais poderoso? Se sou eu ou se é a Cláudia. Coitada da Cláudia, paga o pato aqui com todos os pastores, né, Rafa? Glória a Deus pela vida dela. Né? Então, existe um momento onde nós temos que parar e nos analisar e nos olhar para dentro de nós e falarmos o que eu preciso mudar. Quando existe um desconforto na nossa vida, nós precisamos melhorar, buscar esse conforto. Em nome de Jesus, nesse domingo, eu vou orar para que haja desconforto na nossa vida. Mas um desconforto que haja fome e sede do Senhor. Porque eu não posso me conformar onde eu estou. Porque hoje você está aqui, um crente bonitinho, domingo de manhã, mas lá na tua empresa, lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá onde você anda, entre seus vizinhos, existe alguém que se morrer nesse momento vai para o inferno porque não conhece Jesus. Então, que sua vida seja usada como um agente de transformação para que essa pessoa aceite a Jesus. Existe uma história, eu gosto muito de histórias, né, de frases, quem me conhece já sabe. Mas alguém contou, foi nesse púlpito, não lembro quem. Já está falhando. Né? Mas alguém contou aqui que existia uma... Não sei quem foi. Alguém contou. Uma mulher mudou para uma casa e a casa era de muro grande, né? Não via a casa do vizinho. E havia uma criança, uma história assim, mais ou menos. E havia uma criança com uma tartaruga. E a criança sempre brincava com a tartaruga. Se alguém lembrar quem contou, me avisa, por favor. A criança sempre brincava. Você também está falhando, Rafa. A criança sempre brincava com a tartaruga. E um dia, a criança parou e ela foi fazer um culto para a tartaruga. Ela sozinha. A criança não tinha irmãos, não tinha coleguinha. O coleguinha dela era a tartaruguinha dela. E ela começou a ministrar para a tartaruga. Tartaruga, Jesus te ama. Isso é característica sua, viu, Davi? Né? Tartaruga, Jesus veio para te salvar. Tartaruga, por que você está triste? Não fica triste, não chora.
O nosso Jesus, ele recolhe nossas lagriminhas e ele faz em nós um grande sorriso. E a vizinha ouvindo. Tartaruga, você sabia que ele morreu por mim e por você? E ele veio para nos salvar. E todo domingo que a mãe levava ele na escola dominical e voltava do culto, ele ia contar para a tartaruga o que ele aprendia. E a vizinha começou a se interessar pelas histórias. Conclusão, a vizinha bateu lá na casa da mãe do menino, chorando um dia, e falou assim: eu quero conhecer o Deus do seu filho e da tartaruga. E aquela mulher levou a sua vizinha para a sua igreja e ela se salvou. Então, o evangelho é simples. Jesus é simples. Eu estava um dia falando com a Cris estava na África, e eu estava conversando com ela alguns assuntos relacionados à dança. E a Cris estava cercada de crianças, e eu falando com a Cris, e eu escutava uma criancinha falando assim, em português arrastado. Né, pastor Verdade? Sente-se aqui, junte-se a nós. Falava assim: porque o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. O Senhor Jesus vai te curar. Aí eu falei: Cris, quem é? Aí ela falou assim: Pati, está cheia de criança aqui. Mas havia uma que se destacou entre elas para falar de Jesus. Que o Senhor faça de nós como crianças destacados para falarmos de Jesus. Porque as crianças, elas não têm medo, elas têm simplicidade. Ontem eu estava conversando com uma jovenzinha, posso falar o nome? Mas eu estava falando com uma jovenzinha e me alegrou tanto meu coração com a palavra dela. Ela falou assim: pastora, Jesus me fez voltar os meus olhos para um lugar onde jamais eu pensei em olhar, que era para o ministério infantil. Tenho lá meus priminhos, falando de Jesus para os meus priminhos, e eu descobri um amor de Jesus excelente para com as crianças, ao ministrar com as crianças. Ana Flávia veio aqui à frente, no dia 31, no culto da virada, para dar o testemunho dela. Me chamou a atenção uma frase que você falou, né? Ela citou que tem um rapaz lá que não serve o mesmo Deus que ela, e que ele questionou ela em algumas coisas, porque Deus agia de um jeito com um, porque que Deus agia de um jeito com o outro, e ela usou a seguinte frase com o rapaz: pense você sendo uma mãe com 3 filhos, você vai falar igual com os 3? É sobre isso. Jesus fala diferente com cada um de nós. Então, se você existe e está do lado de alguém, é porque você vai ser um agente de transformação. Porque ele vai usar o seu jeito para falar de Jesus. Com tartaruga ou sem tartaruga. Mas ele vai te usar para você falar de Jesus. Às vezes, você nem precisa falar. Às vezes, você só precisa manifestar o que está cheio em você. O que você está cheio? O que você tem para passar? Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você muda o seu linguajar, você muda o seu jeito de ser. Diria o pastor Rui que você fica até mais bonito, não é? Ele falava assim: se você vê a sua foto, o Reginaldo ficou bem mais bonitinho, né? Glória a Deus, né? Se você era de um jeito e aí você aceitou Jesus, ele te transformou, uma transformação de dentro para fora. E quantos aqui tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levantem as mãos. E você quer guardar isso só para você? Às vezes você se decepcionou dentro de um ministério, às vezes você se decepcionou dentro de um relacionamento, às vezes você se decepcionou com você mesmo. E aí você se acha digno de você parar e só você conhecer Jesus. Diga assim: eu sou filho.
Se você é filho, você carrega consigo as características do seu pai. O seu pai tem o quê? Meu pai tem amor. Seu pai tem o quê? Meu pai tem uma voz tão doce. Manifeste a voz do Senhor. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente, você repara que Deus em tudo Ele fala. Em tudo Ele fala. Em tudo Ele fala. Ele fala através da tartaruga. Ele fala através da manifestação de uma criança. Ele fala com uma dona de casa abrindo uma cebola e a cebola parece um coraçãozinho. Entende? O Espírito Santo, Ele sabe o desejo do seu coração. Se você deseja algo e você não tem naquele momento, e você está triste com algumas coisas, Ele traz algo a você para falar: ei, eu estou aqui, nem que seja um sorvete. Né, Ana Flávia? Nem que seja um sorvete. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente as tuas necessidades. Só que nós temos que aprender que nós erramos. E muitas vezes nós paramos no meio dos processos. Estagnamos. Só que tem muito mais para nós. Mas muitos de nós fugimos porque nós temos medo da prensa do Senhor. O Senhor, Ele quer extrair de você o melhor azeite. Mas você está disposto à extração desse melhor azeite? Você está disposto a ser quebrado e o Senhor te refazer como vaso? Você está disposto a passar pela prensa do Senhor e ser esmagado a extrair um azeite virgem de você, que é tão impuro, tão sem graça, e Ele vê graça em você? Entende que nós precisamos ter a certeza da manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter planos. Nós precisamos ter planos, porque nós precisamos quem nos dirige. Meu marido sempre fica bravo comigo, porque eu tenho um probleminha. Eu não gosto muito de usar o Waze. Porque ou eu olho o Waze ou eu dirijo, entendeu? E aquele negócio assim, daqui 10 metros vire à direita, tinha que falar assim: Patrícia, vire à direita agora, entendeu? Eu tenho uma dificuldade, confesso, né? Então, eu tenho muito medo de ir para um lugar onde eu não conheço, e se eu me perco, eu entro em pânico. Eu confesso. Aí, agora eu aprendi que quem tem boca vai a Roma, mas mesmo assim eu não vou tão longe. E aí, o que acontece? Se nós temos um plano, se nós fazemos um plano, o Senhor nos dirige a Ele. Muitas vezes, a palavra do Senhor nos ensina que a nós cabe fazermos planos, mas o plano final vem do Senhor. Só que nós temos que fazer um plano. Nós mudamos, fizemos uma transição de 2025 para 2026, e qual é o plano? Qual é o plano? O crente tem que viver de graça em graça. Então eu vou sentar e vou esperar o Senhor fazer algo. Vou usar as nossas meninas da dança, preciosas para nós. Todos os anos elas dançam, vêm vídeos, isso e aquilo, mas viram a necessidade de traçar um plano de fazer um curso de dança. Para adoração ao Senhor Jesus. Houve um plano, não houve? E agora vai haver a execução do plano, já está acontecendo aí a execução do plano, certo? Então o que acontece? Nós precisamos sentar em família. Nós precisamos sentar conosco mesmo, em família, para nós decidirmos a nossa família. O que nós vamos querer fazer? O que nós vamos fazer nas férias? Aonde nós vamos? Qual é o plano? Você precisa gerar. Se você não tem nada dentro de você, como que você gera? Você é oco? Não, você é cheio do Espírito Santo. Preciso sentar diante do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? É um casamento? É um namoro? Mas
Aos solteiros eu já vou falando logo. Fique atentos quando arrumarem alguém para saber quais são os planos dele. Porque se você casar com alguém que não tem planos, abra os olhos agora. Porque se você casar com alguém que não tem plano, você vai ter que fechar os olhos do restante da vida. Então, abra os olhos para aquilo que a pessoa está cheia. Eu preciso fazer um plano diante de Deus para saber aonde eu vou chegar. Existe uma transição. O que o Senhor fez comigo em 2025, ok, está maravilhoso, até que Ele me guardou, Ele me restaurou, Ele guardou a minha vida, a minha família, glória a Deus. Ele me sustentou. Mas aonde eu quero chegar em 2026? O que eu quero mais do Senhor? Eu não posso apartar o Senhor dos meus planos. Se eu vou de férias, o Senhor está nos meus planos. Se eu tenho uma promoção, o Senhor está nos meus planos. Se eu tenho um casamento, o Senhor está nos nossos planos. Se eu tenho os meus filhos, o Senhor está nos nossos planos. Porque Ele me fez para vencer. Ele me fez para sermos ousados. Nós precisamos aprender que nós temos que chegar do outro lado. Nós temos sonhos, mas os nossos sonhos, se nós não temos sonhos, nós não geramos. Se nós não geramos, nós não vemos nascer. Quais são os seus sonhos com Deus? O que nós temos feito com os sonhos do Senhor? Há quantos anos eu sou convertida? Onde eu quero chegar? O que eu tenho para mim? Deus nos deu a graça de ministrarmos na classe da escola dominical das nossas adolescentes. Ai, mas eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz porque eu vejo essas menininhas, tudo com cara de Johnson, né? Falando assim, falei do Senhor Jesus na minha escola e fui criticada e falei isso e falei aquilo. Olha, tia, eu vou trazer uma amiga para a igreja. Olha, tia, eu vou levar, porque eles me chamam de tia porque eu troquei a fralda de quase todas lá, né? Olha, tia, eu vou trazer uma amiga para a igreja. Olha, tia, eu vou levar uma amiga para o acampamento. Existe um reino em movimento no meio das nossas adolescentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça um convite para alguém. Traga alguém ao culto. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ache uma oportunidade. E manifeste a graça do Senhor sobre a vida de alguém. Seja num café, seja num abraço, seja numa mensagem escrita. Amém? Sonhos são sonhados e nós temos que fazer ele gerar. Deus conhece nosso coração, mas Ele nos fez para nós avançarmos, para nós plantarmos e nós arrancarmos. Muitas vezes o reino espiritual, ele é feito, ele é ganho na base da violência, que diga o pastor Rafael. Né? Só que uma criança não sabe ser forte. Então é tempo de crescimento. Eu tenho que parar de me olhar como menor. Eu tenho que parar de me olhar como o menosprezado. Eu tenho que parar de me olhar como o último da fila. E eu tenho que me olhar como o Senhor me colocou para vencer uma grande batalha. Uma grande batalha. Tem alguns filmes que às vezes falam conosco, né? Se eu falar o nome errado, alguém me ajuda aí, tá? Porque, como eu falei, está falhando. Tem um filme que me chamou muita atenção, Até o Último Soldado. É isso. Até o último, foi isso que eu quis dizer. Até o último homem, um mocinho que foi para a guerra e ele não desistiu até trazer o último homem que foi pedido para ele. Nós somos assim no reino de Deus. Nós estamos gerando, nós estamos batalhando. Aonde você está plantado? Em que ministério você está plantado? Você tem gerado nesse ministério? Você tem sonhos para eles? Não, porque o Senhor vai trazer a manifestação do Senhor na dança, no louvor, na introdução, na intercessão. Em nome de Jesus,
mas será uma manifestação da glória do Senhor, porque nós temos que ter fome, nós temos que ter sede de Deus, e corrermos atrás daquilo, e buscarmos aquilo, sem olhar patente, quem você é, aonde você está, porque aonde você colocar seus pés, ali é o teu púlpito. Você não precisa de uma plataforma, porque você está cheio de Deus. Então, aonde você estiver, você vai manifestar a graça, o amor e o poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar. A gente não pode ficar no conforto. Tem casos que a gente escuta que existe anos o mesmo problema. Vai ano e vem ano. Vai ano e vem ano. Você escuta 10, 20 anos o mesmo problema. A minha pergunta é: Jesus não está com você? Não, Ele está. Mas o que você precisa fazer? Se posicionar. Mas o posicionamento te traz um desconforto. E aí você vive o mesmo problema. E vai ano e vem ano, e sabe o que você fala? Jesus não agiu na minha vida nesse ano. Jesus estava lá. Só que você não teve o posicionamento. Procura ouvir o que Deus quer para você. Procura ouvir se esses são os planos dele realmente para você. Procura ouvir aonde ele quer se manifestar sobre a sua vida. Procura ouvir o que ele quer fazer sobre você. Vamos consertar a nossa casa. Sabe, fazer uma reforminha, ver aonde tem uma fresta, tampar as arestas, as brechas, para que não entre o inimigo sobre elas. Vamos tentar nos posicionar, vamos tentar nos blindar e andarmos juntos. Uma família em casa e uma família em Cristo anda junto. Se eu não consigo fazer uma coisa sozinho, eu vou pedir ajuda para meu irmão. Meu irmão vai orar comigo, mas o meu irmão vai me dar um safanão, porque ele quer que eu manifeste a glória do Senhor, que eu me posicione. Agora eu não posso ficar simplesmente sem me posicionar. Efésios 2. Efésios 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feituras de quem? Pois somos feituras dele, de Deus, criados para quê? Para as boas obras. De antemão, o que ele fez conosco? Nos preparou para andarmos nela. Ele nos preparou, nós temos que nos desenvolver. Nós vamos à escola, entramos na faculdade, nos preparamos e depois vamos para o mercado do trabalho. A gente chega lá preparado? Não. Durante alguns anos, nós tivemos restaurante na USP e nós víamos muitos alunos chegando muito felizes porque entraram lá. Só que ficavam 7, 8 anos e depois eles saíam e eles ficavam muito tristes porque o mercado de trabalho queria alguém preparado para aquilo. Jesus te preparou, você precisa dar apenas o primeiro passo. Você vai errar? Vai. Todos nós erramos, todos nós, a começar por mim. Todos nós erramos, mas o Senhor nos faz acertar nele, porque eu dependo dele. Eu preciso aprender que eu dependo dele. Um jogador de futebol, ele vai treinar futebol até mesmo nas férias dele. Aí eu estou de férias, então eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não jejuo. Quanto eu estou me preparando durante um ano?
Há quanto tempo faz que eu não faço um voto com Deus? Quanto tempo faz que eu não jejuo? Há quanto tempo faz que eu não oro com a minha família e os meus filhos? Que eu não junto lá, pego nas mãozinhas deles e falo assim, vamos orar? Há quanto tempo faz que eu não profetizo sobre a minha casa? Há quanto tempo faz? Você tem que acreditar na palavra do Senhor e obedecer a palavra dele e esperar a manifestação da graça. O pastor Rafael, que está aqui, voltou de férias, glória a Deus. Ele teve uma direção durante, eu vou falar porque já foi dito em público, durante um tempo, sobre a vida do nosso pastor Samuel. Quando ele deu o boneco para ele e a Miri cuidarem. É uma coisa de louco. Humanamente falando, simplesmente o pastor chega e fala assim, ó, vocês querem ter um filho? Cuida desse boneco. Cuida dele como se fosse seu filho. Quanto tempo depois, Rafa? Um mês? Eu não lembro, 1 mês, 2 meses. Uma questão de pouco tempo. Chegou o nosso Natanzinho. Foi algo profético. Foi algo profético. Mas algo que ele sentiu no espírito. Profeta. Sentiu no espírito. Nós precisamos fazer. Nós temos que acreditar. Nós fomos plantados. Deus, Ele quer introduzir e fazer você expandir. Abra para mim, por favor, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós possamos ser cheios, não possamos ser vazios. Nós temos que identificar. Deus nos fez da melhor matéria-prima. Você é filha de Deus. Deus te fez da melhor matéria-prima. Quando há algo de errado, você sabe. Você sabe. Não venha me falar que você não sabe, porque você sabe. Quando existe algo de errado com o teu corpo, fisicamente e espiritualmente, há manifestações de algumas mudanças. Você não pode aceitar aquilo. Você tem que querer tirar aquilo de você e que você possa estar avançando para um nível maior. Você tem que estar avançando para um nível mais alto. Você tem que estar avançando para uma nova dimensão. Você não pode ficar parado e simplesmente se envolver com aquilo como se fosse um vírus, uma bactéria que envolvesse você e simplesmente te paralisasse. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, se há algo em você, aonde você tem medo, se há algo em você, aonde você se paralisou, converse com Deus. Converse com Deus. Fala que você quer conhecer uma nova dimensão com Ele. Não aceite o pouco. Não aceite o farelo que cai da mesa. Você tem um lugar na mesa. Não aceite poucas coisas. A palavra do Senhor diz em Coríntios que aquele que anda chorando e semeando, ele voltarão com seus feixes cheios. O Senhor nos dá sabedoria? Nos dá. O Senhor nos dá entendimento? Nos dá. O Senhor nos dá força? Nos dá. Mas existe algo que o Senhor não nos dá. É atalho. Ele sempre vai dar o maior caminho para você trilhar. Ele sempre vai te dar um caminho difícil. Por quê? Porque Ele quer que você veja que dentro de você existe uma capacidade maior. Ele está te tirando do seu conforto. Às vezes acontece algo na sua vida que você fala assim, eu não vou suportar. Mas dentro dessa situação, Ele te ensina a você confiar. Ele ensina você a expandir. Ele ensina você a crescer. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Ele quer que você manifeste na terra aquilo que está escrito nos céus. Ele quer que você manifeste na terra os planos dele sobre a tua casa, os planos dele sobre o teu serviço, os planos dele sobre a tua família. Ele quer que você manifeste na terra as promessas que tem escrito para você lá em cima nos céus. Só que ele quer que você tenha sensibilidade. Para isso, eu preciso ter uma inquietação. Para isso, eu tenho que procurar. Para isso, eu preciso me movimentar. Para isso, eu preciso correr. Porque eu tenho que perceber quando o Espírito Santo chega perto de mim. Eu tenho que entender o porquê ele está mandando eu fazer aquilo. Muitas vezes também eu não vou nem entender, mas eu tenho que obedecer. Eu preciso buscar com fome e sede no Senhor o que Ele tem para mim. Ele não te fez para você ficar largado na sua casa, num sofá confortável. Ele não te fez com tempo para você fazer todas as coisas e não lembrar dEle, que é o dono de todas as coisas. Não existe problema em você viajar. Não existe problema em você ver um jogo de futebol. Não existe problema de você gostar de um carro. Mas existe problema quando você põe qualquer coisa maior do que Deus à frente. O que eu tenho feito com a manifestação da graça? Como que eu posso querer crescer? Como eu posso querer me desenvolver? Em que fase você está? Você está na fase da fralda, da mamadeira? Você está na fase da chupeta? Ou você está na fase de você sair por aí, pegando na mão de um, de outro? Ah, vem comigo. Vem comigo. Confrontar em amor. Olha, você quer aprender? Aqui tem o manual. Você quer avançar? Aqui tem o manual. Não, mas eu conheço o manual, então nós vamos orar. Seja companheiro de oração de alguém. Eu vou orar por você, mas ensinar ele a orar. E no tempo certo você parar e ele seguir. Não deixar, não você virar uma muleta de alguém, um amuleto. Não você ser Deus de alguém. Existe o nosso Deus para ser Deus. Em que fase nós estamos? Por que será que vem ano e vai ano e os nossos problemas e as nossas histórias são as mesmas? Por que será? Por que será que nós paramos e sentamos e olhamos somente para dentro de nós e não olhamos ao nosso redor? Por que será que os nossos lábios estão cheios de palavras para falar o que está de errado e não exaltar aquilo que está dando certo em nós? Será que nós estamos próximos do Senhor ou será que nós estamos distantes do Senhor? O Senhor nos preparou para isso. Neemias, no livro de Neemias, quando Sanbalat e Tobias estavam zombando da construção dos muros, eles falavam assim: eu vou mandar a raposa subir e os seus muros vão cair. Vem até aqui que eu vou te falar. O que Neemias respondeu? Eu não vou descer. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza do propósito dele. Ele tinha certeza da direção dele. Ele tinha certeza do que Deus tinha mandado ele fazer. O Senhor, quando te fala algo e você tem certeza de algo, muitas pessoas vão falar que você está errada. Muitas pessoas vão falar, não é. Quantos anos demorou para se construir aquela arca? Nem chuva tinha. Muita gente falou que ele estava errado. Mas você não tem que andar pelo ouvido de muita gente. Você tem que andar pela palavra do Senhor. Pelo que o Senhor plantou e colocou em você. Porque o Senhor vai agir através de você de uma forma diferenciada, que agiu de forma do irmão. É um pai que fala diferente com seus filhos. Mas nós temos que aprender a crescer. Nós temos que, quando a bandeja passar, nós temos que começar a servir.
e deixar de ser servido. Nós temos uma lista que nós queremos do Senhor. E qual é a lista que nós temos dado ao Senhor? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês. O Senhor não te deu um espírito de covardia. O Senhor te deu um espírito de ousadia. Muitas coisas acontecem erradas na nossa vida porque nós simplesmente deixamos acontecer. Nós não vimos, houve brecha, aconteceu. Não é justo que a gente culpe um, outro ou Deus, mas nós não temos que ficar presos com o que deu errado lá atrás. Deixando as coisas que para trás ficou, que era algo novo no Senhor e com o Senhor. Não adianta você querer algo novo dele e não querer ele. Muitos de nós queremos o presente. Quantos gostam de ganhar presente? Mas nós não queremos o dono do presente. Senhor, eu preciso disso. Quando o Senhor me dá, eu desprezo o Senhor porque agora o Senhor não é mais útil. Não queira o presente e despreze o dono do presente. Deseje o dono do presente. Ele vai complementar você. Ele vai fazer você crescer. Ele vai fazer você fluir. Tem pessoas que falam assim: ai, pastor, mas eu ainda não aceitei Jesus, mas alguém fala para mim assim: ah, mas tem um fulano de tal que é tão bonzinho, ele tem um coração doador, ele semeia, ele trata bem a família, ele faz isso, ele faz aquilo, só falta aceitar Jesus. A questão é que sem Jesus nós não somos nada, né? Então nós precisamos apresentar a Jesus pela manifestação da graça com a nossa família, em nome de Jesus. Bem? Você que tem uma família, apresente Jesus dentro da sua casa. Não traga ela apenas para a igreja. Manifeste Jesus através das suas palavras. Manifeste Jesus através das suas orações. Manifeste Jesus a forma que você trata o próximo dentro de casa. Existe uma grande diferença. Manifeste Jesus como você trata o seu coleguinha lá no seu trabalho, na sua faculdade. Porque se você é cheio de Deus, a sua vida é manifesta da graça de Deus. Então deixe que os outros apercebam isso em você. Deixe que os outros sejam agraciados pelo amor de Deus que existe em você. Às vezes basta apenas um sorriso. Às vezes basta apenas um abraço. Às vezes basta apenas você querer andar com Ele. Mas manifeste Jesus. Mude as coisas. Se as coisas estão ruins, não fale de tanto que está ruim. Mas comece a profetizar o quanto o ministério é bom, o quanto o seu casamento é bom. Porque essa manifestação está escrita nos céus. O Senhor te deu um casamento para você vencer. O Senhor te deu uma esposa para você honrar. O Senhor te deu um marido para você honrar. O Senhor te deu filhos para você enviar, para você lançar. O Senhor te deu um trabalho para você vencer. Ele não te deu nada para você ficar paralisado ou você destruir. Ele te deu e falou para você: cuida. Cuida. Está chegando um dia que Ele vai voltar. E Ele vai perguntar para nós: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar de crentes. Nós não podemos brincar que hoje eu sou filho e eu não quero meu pai. O Senhor sonda os nossos corações e Ele sabe como que está o nosso coração. Você tem uma casa, honra ela. Você tem o seu trabalho, honra ela.
Você tem a sua faculdade, seus filhos, seu marido, honra. Você tem a sua igreja, você honra. Agora você desonra tudo e quer ser honrado. Misericórdia. 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 Nós nunca podemos achar que nós somos a última bolacha do pacote. Preste bem atenção nisso. Misericórdia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa manhã, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha com a sua graça, Senhor, com o seu amor e a manifestação do seu doce Espírito, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. E como disse aqui na sua palavra em Efésios, Senhor, o Senhor nos preparou para viver o melhor, Senhor. O Senhor nos preparou, Senhor, então que nós possamos ouvir a direção da sua palavra, que nós possamos ouvir, Senhor, a direção da sua voz, que nós possamos, Senhor, ver, Senhor, o caminho que o Senhor quer que nós possamos prosseguir nele. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor haja, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor, sobre as famílias dessa igreja, Senhor. Cada um que entrar aqui, Senhor, aos jovens, às crianças, aos idosos, Senhor, de qualquer forma, Senhor, que o Senhor manifeste a sua graça sobre a vida deles, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, aos nossos que já estão tantos anos conosco, Senhor, que possa ver, Senhor, que eles possam evoluir, que os nossos jovens tenham fome e sede do Senhor, que eles possam correr, Senhor Jesus, não somente para uma plataforma, Senhor, mas que eles possam correr aos seus amigos, Senhor, aos seus entes queridos, a dar amor, Senhor, que salte aos olhos deles, Senhor Jesus, a graça do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se nós não temos planos, que o Senhor trace os planos em nossos corações. Aqueles que não sonham, Senhor, que voltem a sonhar. Aqueles que não planejam, Senhor, que voltem a planejar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser cheios da sua graça, Senhor. Que nós possamos ser cheios, Senhor, da manifestação do seu amor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ser acordados numa noite, ouvindo a nossa voz, assim como Samuel ouviu a voz do Senhor. E nós possamos ser direcionados pelo Senhor, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos decidir, a maneira que nós devemos esperar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não sejamos, Senhor, tropeços na vida de ninguém, mas que sejamos, Senhor, aquele que ajuda, aquele que auxilia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê olhos espirituais, que nós possamos ver, Senhor, quando uma situação não vem do Senhor. Quando uma situação não vem do Senhor, Senhor, e possamos não dar ibope para o inimigo, Senhor, trazendo destruição para a nossa casa, trazendo destruição para a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste a sua graça sobre a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor fez, desde o mais novo ao mais idoso, Senhor. E o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Então nós te pedimos, Senhor Jesus, que a tua graça e o teu amor e o manifestar do teu Espírito venha florar no ano de 2026. Em nome de Jesus, Senhor, que possa florar, Senhor, e possa haver novas canções nesse púlpito, possa haver, Senhor, novas manifestações de palavras de amor espontâneo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos surpreender, Senhor, com o desenvolver de cada um, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ouvir testemunhos aqui, Senhor, que eu estava em minha casa e veio o Espírito Santo do Senhor e encheu a minha casa. E aquilo que tinha problema se solucionou, aquilo que havia enfermidade, houve cura, aquilo que tinha destruição, houve restauração. Oh Deus, nós precisamos nos ver, Senhor, como filhos de Deus. E temos que ver, Senhor, sobre nossas mãos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque nós somos dispenseiros fiéis do Senhor. Tudo que temos, nada é nosso. Nem o ministério,
nem o cônjuge, nem os filhos, nem a casa, nem a família, nem o dinheiro, nem o trabalho. Tudo que temos é teu. E o que nós temos feito com tudo isso, Senhor? Então, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos manifestar a tua glória sobre nós, sobre a nossa mente, que haja criatividade do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sobre os nossos olhos, que os nossos olhos sejam bons, para que os nossos corações sejam bons. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso espírito, Senhor, possa ser, Senhor, queimando na tua presença, Senhor. Um espírito ardente, Senhor, uma alma, Senhor, que anseia pela vinda do Senhor. Que nós possamos entender que nós somos a noiva de Cristo e precisamos nos preparar para o dia da sua chegada. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos aprender que ao nosso lado, Senhor, existem pessoas, Senhor, que possam estar morrendo, Senhor, sem sequer sentir um abraço do Senhor. Mas que nós possamos ser agentes, Senhor, de transformação na vida do nosso próximo. Em nome de Jesus, Senhor, que haja, Senhor, fôlego de vida sobre nós, porque nós estamos vivos com o Senhor Jesus. O Senhor morreu por nós, Senhor. Em nome de Jesus, que haja alegria sobre nós, que nos dê força em nossos braços, para que nós possamos trabalhar na obra do Senhor, que nos dê sonhos, Senhor, que nós possamos ver um irmão entrando aqui e falando em nome de Jesus, esse irmão em breve vai se destacar no Espírito Santo do Senhor, e você possa se alegrar com as vitórias do teu próximo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus nos dê um espírito de paternidade, para cuidar daquele que está na nossa direita e na nossa esquerda. Que o Senhor Jesus nos dê os olhos espirituais para olhar para o lado e ver quem não veio ao culto e perguntar: ei, está tudo bem com você? Porque nós fazemos parte de uma mesma família. Eu não estou completo sem meu irmão. Que nós possamos, Senhor Jesus, simplesmente fazer votos com o Senhor, jejuarmos, Senhor, espontaneamente, dentro da nossa casa e da nossa família. Que os nossos filhos possam ver, Senhor, que o sacrifício faz valer a pena. O sacrifício faz valer a pena. Sonhar com o Senhor faz valer a pena. Andar com o Senhor faz valer a pena. Chorar faz valer a pena. Em nome de Jesus, morrer por Ele faz valer a pena. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos andar com Deus, não somente de ouvir falar, mas de andarmos com Ele. Como a Cláudia cantou aqui, Senhor, de sentirmos o seu abraço, sentirmos o seu coração, de sentirmos o seu cheiro, de haver dias que nós vamos estar tristes, sim, porque tem dias que nós seremos abatidos, mas não derrotados. Em nome de Jesus, mas que nós possamos estar tristes e ouvir a doce presença do Senhor. Ei, filho, eu estou aqui com você. Que nós possamos buscar as coisas simples do Senhor no silêncio, sem barulho, mas que nós possamos falar em línguas, e nós sermos cheios do Espírito Santo, e manifestarmos a glória do Senhor. Que o Senhor coloque canções espontâneas em nossos lábios, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos levar numa dimensão muito maior, mas que para isso, Senhor, haja fome e sede em nós, e nós não ficamos simplesmente acomodados no nosso conforto, pensando, Senhor, que o Senhor é simplesmente aquele mordomo que vem nos servir ao nosso pedido. Ei, Senhor, mais um pedido. Ah, mas eu esqueci disso, Senhor, eu quero isso também. Não, Senhor, mas eu quero aquilo também. Ei, pelo amor de Deus. Você está na fase que você já saiu da fralda, da chupeta. Em nome de Jesus, da mamadeira. Se alimente do maná dos céus. Em nome de Jesus, o maná dos céus cairá sobre a sua casa.
O maná dos céus cairá sobre a sua família. O manifestar do Espírito Santo, que você, a sua casa, a sua família possa ser um farol aos seus vizinhos. E quando você chegar na igreja, a partir do primeiro acorde, o manifestar do Espírito Santo enche este lugar em nome de Jesus. Que esse som possa ecoar fora dessas portas e aqueles que passarem nessa calçada possam ser curados, possam ser restaurados e possam ter fome. Ei, que Deus é esse? Que Deus é esse? Usa, Senhor, a criança, usa a tartaruga, usa quem o Senhor quiser, Senhor, mas usa, Senhor. Tira da zona de conforto, Senhor. Que esse ano de 2026, em nome de Jesus, você possa manifestar a graça do Espírito. Em nome de Jesus, que seus pés cheguem aonde você jamais imaginou chegar, mesmo que deixe saudades. Em nome de Jesus, que o seu coração seja cheio do Senhor e que haja vinho novo. Mas para isso, os odres precisam se mudar, porque Deus não despeja vinho novo em odres velhos. Precisamos trocar os nossos odres em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cris. Som. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, igreja? Amém, nos alegramos já com o louvor, aonde podemos render todo o nosso ser a Ele. Estamos nos rendendo diante da palavra que o Senhor já nos ministrou ao nosso coração, através da pastora Patrícia, nos desafiando a olhar para esse novo ano e entrar de forma diferente. Amém? Oriente os irmãos, né? A ouvir essa palavra durante a semana novamente. Você sozinho na tua casa, lavando a tua louça, fazendo seus afazeres ou dirigindo, para que o Senhor fale ainda mais contigo. Amém? E vamos continuar nos rendendo ao Senhor ainda mais com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Vamos render o nosso bolso, o nosso salário ao Senhor. Amém? Porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo volta para Ele. Vamos ler comigo a palavra do Senhor que está em Provérbios 11, no versículo 24 e 25. Todos estão com envelope? Amém. Vamos ler? Provérbios 11, 24. Uns darão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. 25. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber
terá tua sede saciada. Amém? Aqui os versículos são simples, claros, diretos e objetivos. A pessoa generosa, como? A pessoa generosa prosperará. A mão da pessoa que abre para dar, que pensa no necessitado, que vem ofertar na casa do Senhor, ela nunca ficará vazia, porque o Deus proverá tudo que você precisa, tudo para suprir a sua necessidade, não tudo que você quer, mas tudo que você precisa para o seu dia. Amém? Então o texto nos ensina que a generosidade não empobrece, ela enriquece. O justo que reparte com os outros experimenta da provisão do Senhor, vivendo em prosperidade que vai além do material. Ele passa a viver sobrenaturalmente. Porque quantos de nós nunca tivemos para pagar uma conta e decidimos ser fiel a Deus e falar: Deus, é a tua porção, é a tua parte, faça teu milagre, e Deus fez. E Deus fez. Testemunho que eu posso contar. África, nós nunca temos condições financeiras de estarmos lá, mas nunca nos houve falta. Tudo que precisávamos, Deus levantava alguém para suprir. Deus levantava a igreja para abençoar, levantava a família para dar. Então, sempre eu louvo a Deus, porque em tudo Ele me supre e não me faz falta. Então, seja fiel, meu irmão, no pouco, que no muito Deus te abençoará. Amém? Vamos pegar seus envelopes, vamos levantar. E vamos estar orando. Porque o Deus que supre todas as suas necessidades está aqui, está com você. Amém? Então vamos levantar e render a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria ao Senhor. Senhor, diante de Ti estamos com alegria, Te ofertando, Te dizimando, Te entregando uma pequena porção do que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor tem suprido em tudo e nada tem nos faltado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela porta de emprego que o Senhor tenha aberto na vida dos meus irmãos. Papai querido, que haja prosperidade na vida desses patrões deles, Senhor Deus, para que os empregos deles também estejam firmados, Senhor Deus, e firmados em Ti, porque o Senhor proveu. Papai querido, eu Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem suprido a vida desses estudantes. Papai querido, que os pais deles possam ter todo o recurso, Senhor Deus, para continuar abençoando e enviando para eles, para que eles possam continuar estudando. Papai querido, eu Te peço que aquele que está desempregado, Papai querido, que deseja uma nova porta, que deseja de uma nova direção de emprego, de estudo nesse novo ano, que o Senhor venha estar à frente, o Senhor venha estar abrindo. Papai querido, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor venha estar indo à frente deles com a Tua luz, abrindo caminhos, abrindo as portas e fechando as portas que o Senhor não quer que eles entrem. Em nome de Jesus, que eles também, Senhor Deus, possam ter o discernimento e a consciência que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E que o Senhor fecha, eles também não tenham o controle de abrir. Em nome de Jesus, Papai querido, que haja abundância de alimento na vida dos meus irmãos. Papai querido, que nunca falte
o alimento para que eles também possam alimentar a sua família e alimentar as outros. Papai querido, te agradeço, porque em Ti confiamos, em Ti te rendemos e confiamos infinitamente cada vez mais na Tua provisão. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro. Amém. Traga os seus dízimos, as suas ofertas. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Amém. Quando sustentamos a casa do Senhor, Ele sustenta a nossa. Amém. E falando em sustentar, precisamos sustentar alguns homens em situações de rua, então contamos com as doações dos irmãos, com roupas. É um ano, né, de limpeza na casa. Iniciando, faça uma limpeza lá no seu armário, vê o que não te serve mais, o que você não está mais gostando, e traga para a igreja. Temos o bazar aqui que está funcionando a partir de fevereiro, mas traga nos cultos que o pessoal já distribui. Amém? E eu vou passar agora para os recadinhos. O primeiro recadinho é que o nosso pastor presidente, pastor Samuel, está de férias. Uhul! A festa durou pouco, porque o pastor Rafael voltou, gente. O profeta está aqui para puxar a nossa orelha, vai ficar de olho, então não dá nem para fazer muita festa. Brincadeira. Amém. No próximo domingo é ceia do Senhor, a partir das 10 horas da manhã. Não se atrasem, cheguem 9h45 para poder organizar tudo, para você cumprimentar o seu irmão. Amém? Para as 10 horas o culto está iniciando. Quarta-feira, agora, retoma o culto da fé. Então, venha quartas-feiras, às 20 horas, nosso culto. Amém? Pronto, já deu os recadinhos, só isso? Amém. Agora vamos à parte dos visitantes. Visitantes, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Uma musiquinha, né? Eu não sei. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Visitante, não pedi antes para vocês ficarem de pé, porque eu ia ficar te olhando, né, cantando. Mas agora, se você puder, é claro, fique de pé. A Caterine, é isso? Cadê? Seja bem-vinda, minha irmã. O Sidney, seja bem-vindo, meu irmão. A Regina, seja bem-vinda, querida. O João Manuel, seja bem-vindo, meu irmão. A Vanessa está lá atrás. Seja bem-vinda, querida. O Wilson, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Então, vocês já sabem, os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 10 horas da manhã. Amém? A partir da terceira visita, vocês já se tornam parte da casa. Amém? Já é para convidado para um café?
Sejam bem-vindos. Já estão na primeira, já clicou lá. Amém? Amém, queridos. Muito bom estar iniciando o ano com vocês aqui. Para mim é um desafio, vocês sabem que está aqui. Mas Deus, como a palavra do pastor Samuel no ano novo, ele vai nos fazer correr. Então ele está ensinando a gente no começo do ano nos primeiros passos. Amém? Então não se preocupe em correr agora já no primeiro trimestre, não. Caminhe devagar, mas caminhe. E dos demais meses vai acendendo a lenha vai queimando e no final do ano vocês vão estar correndo. Amém? Então vamos levantar, vamos encerrar o culto. Que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Cheio da presença, da graça e da manifestação do Senhor na vida de vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e entregar ao Senhor ainda o que Ele ainda está nos pedindo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O seu amor nos alcança dia após dia, a tua graça nos alcança dia após dia. Oh Deus, muito obrigada porque o Senhor nos escolheu como os teus filhos. E o Senhor não desampara nenhum dos teus filhos. Papai querido, se ainda tem algum irmão aqui que entrou triste, eu tenho certeza que ele sairá daqui agora alegre, cheio da tua palavra, cheio do teu amor, cheio do teu cuidado, cheio do teu toque. Papai querido, que o Senhor possa abraçá-lo ainda mais ao longo desta semana, Senhor Deus, que ele possa estar se sentindo o teu cuidado, que ele possa estar sentindo a tua proteção. Fala com ele. Papai querido, se tem algum irmão aqui hoje que veio buscando de ti uma palavra, eu creio que a tua palavra foi liberada ao encontro do coração dele. Papai querido, que ela faça morada, que ele possa se sentir fortalecido, revigorado e redirecionado, Senhor Deus, para o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Papai querido, eu quero declarar que essa semana será uma semana de romper. Será uma semana onde ele vai estar se posicionando e olhando e projetando este novo ano, Senhor Deus, com os novos olhos, com a tua direção, com o teu agir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Papai querido, que toda a tua família que ainda não serve a ti, possa ser atraída por ti, possa ser alcançada pelo teu amor. Papai querido, que a cada dia mais e mais, possamos estar nos rendendo a ti. Não somente o nosso corpo, a nossa alma, mas todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, o que há de ser. Papai querido, tudo venha se render aos teus pés. Em nome de Jesus, eu declaro que haja paz na tua casa, que há paz no teu lar, que há paz no teu coração e há paz no teu entendimento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, com a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha a paz, meus queridos.